A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou a Fran, pedagoga, especialista em neurociência na educação, e hoje eu estou aqui com a lição número 4 para o maternal. E o guardando no coração do maternal da nossa lição, por favor, me dê dessa água, que está em João, capítulo 4, versículo 5. E o tema dessa lição é a água especial. Eu trouxe aqui uns recursos muito simples, muito práticos e já vamos começar com esse versículo. Como que você já pode abordar esse versículo aí para os bebês, para as crianças de 2 a 3 anos? Eu trouxe aqui, o que você imagina aí que tem aqui dentro? Parece aqui o nosso poço, é o nosso poço de água. Então você já pode começar aí guardando no coração, dizendo para as crianças: por favor, me dê dessa água. E aí pede já aí para as crianças, pergunta para elas, faz uma enquete. Crianças, o que você acha que tem aqui dentro? Ah, tia, é uma água. É uma água. Parece uma água. Mas o que a tia colocou aqui dentro para parecer uma água? E aí depois você faz o suspense e diga que no final da nossa água, você vai revelar, no final da nossa aula, você vai revelar o que tem dentro do nosso poço. Inclusive, dá até para comer. Essa aula vai ser muito divertida e com um simples recurso. Então, vamos lá. Qual é o objetivo de toda essa aula, do nosso tema? O que a gente quer? Que a criança, lá no final da nossa aula, ela tenha aprendido. O objetivo está aqui na nossa lição, que no término do ensino, a criança deverá saber que a água especial só Jesus pode dar. Esse, então, é o nosso objetivo de toda a nossa lição, de todos os recursos que você, professor, com a sua criatividade aí, vai colocar mão na massa para poder fazer, vai trazer para as crianças. Tudo isso tem o objetivo, que lá no final as crianças possam saber que só a água especial, só Jesus pode dar. Então vamos lá, quais são os recursos então que nós vamos começar a abordar com as crianças? Aqui na nossa revista está dizendo que nós podemos fazer 2 recursos, né? Nós vamos então fracionar esses recursos para 2 públicos. O público 1, que é o dos pequenininhos, que são os bebês de colo, e o público 2 para as crianças um pouquinho maiorzinhas, de 2 a 3 anos. Então, nós podemos usar de maneira lúdica, tanto para esses 2 públicos, esse recurso, que eu logo já vou dizer o que tem aqui dentro, e vocês se recordam? Vocês lembram desse recurso que nós trabalhamos na lição de uns meses atrás, da nossa revista? É o nosso caderno sensorial. E nós vamos agora resgatar esse caderno, porque veja bem, nós temos que sempre estar reciclando aí, usando todos os materiais que a gente usou nas aulas passadas. Nós vamos só otimizar, dar uma personalizada aí nesse material e vamos otimizar também o nosso tempo, os nossos recursos e aproveitando. Então, aqui é aquele nosso caderno sensorial. Vocês lembram dessa história aqui da ovelha perdida? Eu peguei essa mesma história e só personalizei agora com a história de Jesus, que estava numa longa viagem, estava muito cansado e parou em Samaria. E perto do poço, que é o poço de Jacó, estava uma mulher samaritana. Então aqui era uma pedra, não sei se vocês se recordam, e aí a gente só fez aqui o recorte para poder e transmitir, pareceu que fosse um poço, né? E aí eu fiz só o recorte de novo com o EVA, coloquei mais uma figura, que aqui é a figura da mulher de Samaria, Jesus, que é o mesmo Jesus do outro recurso, e a ovelhinha eu já deixei aqui. Então aqui você pode tirar a ovelha, acrescentar outros recursos, e Jesus aqui então estava nessa viagem muito longa, e ele resolveu descansar um pouco perto desse poço. E aí ele pediu água para a mulher de Samaria. A mulher de Samaria, então, estava tirando a água do poço
E aí teve toda aquela abordagem, toda a história, que com calma, professor, você vai contar para as crianças de forma lúdica também. Você vai contar toda a história detalhadamente, passo por passo. Pega aí a sua Bíblia, da linguagem de hoje, pega a sua Bíblia e vá falando com as crianças o porquê que Jesus estava passando, o porquê que Jesus parou naquele poço, o porquê que ele abordou aquela mulher, qual foi o início da conversa e o que a mulher respondeu. E aí eu trouxe outro recurso, que agora eu vou contar o que tem dentro aqui do nosso poço. É uma gelatina. Eu fiz uma gelatina e aí você pega a gelatina e enquanto você conta aí para as crianças que a mulher de Samaria, depois de ter conversado com Jesus e depois de Jesus ter revelado para ela segredos que só ela e ele sabiam, ela disse então para Jesus: por favor, me dê então dessa água. E enquanto você está lá falando, você vai fazendo aqui mexendo, vai usando os nossos recursos aqui para a aula ficar mais lúdica, mais chamativa, mais animada e as crianças vão querer também pegar. E aí você pode até dizer para as crianças: você aceita a água da vida? A água que só Jesus pode dar? E aí você ou põe nos potinhos pequenininho, põe no copo de plástico e aí já oferece para a criança uma gelatina que simboliza aí Jesus. Jesus é a água viva. Jesus é a água especial que mata a sua sede. E aí, para finalizar a nossa história, a revista ela está nos orientando a fazer as atividades pedagógicas para as crianças, os menorzinhos de até 1 ano, bebês. Ele está nos orientando a apresentar o desenho do versículo para colorir e outros desenhos mostrando Jesus no poço. E aí você oferta aí o lápis de cor, o giz de cera. Para os maiorzinhos, na revista deles já tem aí as figuras para eles colorirem. E aí no final você pode fazer essa deliciosa refeição aí, degustar com eles a gelatina e pedindo aí para os maiorzinhos de 3 anos ajudar a servir os pequenininhos. Então essa aqui é a nossa lição número 4. O tema é a água especial, guardando no coração. Por favor, me dê dessa água, que está em João 4,15, e o objetivo é a gente terminar a nossa história, terminar a nossa lição com as crianças sabendo que essa água especial somente Jesus pode dar. Eu espero que tenha ajudado vocês aí na construção desta aula, que Deus também capacite todos vocês, orientando, dando sabedoria, dando inspiração, dando criatividade, para tornar esses poucos minutos ali com as crianças, minutos valiosos, cheios de conhecimento e que possa potencializar isso ao ponto deles internalizarem esse conhecimento. É isso, até a próxima lição, que Deus os abençoe. A nova revista da Escola Dominical chegou. João, o Evangelho do Filho de Deus. A porção mais lida e mais conhecida da Bíblia será estudada com profundidade e amor. Venha descobrir a mensagem salvadora de Jesus, contada pelo discípulo do amor. Disponível para todas as idades e formatos. Adultos, adolescentes e crianças. Impressa, digital e audiobook. Você não pode perder.